O que eu quero tratar nesse vídeo é a noção aqui, ó, de equações lineares. Vou botar aqui, ó, escrever equações da reta. Equações da reta. Beleza, vamos analisar por que isso aqui é chamado então de equações da reta. Então, digamos aqui que eu tenho uma equação do tipo y igual a 2x menos 3. Essa daqui, ó, é uma equação linear, então uma equação da reta. É isso aí. Então, por que isso é chamado de equação da reta? Bom, porque quando você pega os pares ordenados x e y aqui que satisfazem a equação e joga lá no plano cartesiano, tá, você tem uma reta como resultado. Vamos analisar essa nossa afirmação aqui que nós acabamos de fazer, analisando como ficaria, então, quando eu dou valores aqui para o x para determinar um valor para o y, beleza? Vamos dar aqui valores para o x para determinar o y e vermos aqui no gráfico como isso aqui seria. Como seria determinada essa reta? É o seguinte, se o x for 0, por exemplo, quanto vai valer o y? Ora, eu vou ter 2 vezes 0, que é 0, menos 3, ou seja, o y aqui, ó, vai ser igual a menos 3. Agora, se o x for igual a 1, por exemplo, se o x for igual a 1, vou ter 2 vezes 1, que dá 2, 2 menos 3, que vai dar igual a menos 1. Olha aí. Então, já posso até colocar esses pontos aqui no gráfico, né? Então, 0 para x, menos 3 para y. Olha aqui, vai ficar bem aqui o ponto, né? O outro ponto é o ponto 1 para x, menos 1 para y. Então, 1 e menos 1, esse ponto está bem aqui, ó. Já com 2 pontos eu já conseguiria traçar uma reta, beleza? Basta 2 pontos, mas eu vou dar mais um valor aqui. Digamos que eu dei o valor x igual a 2. Aí eu vou ter 2 vezes 2, que dá 4, 4 menos 3, que dá 1. Olha aí, então esse ponto vai ficar aqui, ó, 2 para x, 1 para y, vai ficar bem aqui. Então já espero que você consiga verificar aí a existência dessa reta. Se nós ligarmos os pontos, se eu conectar aqui, ó, esses pontos, eu vou ter a seguinte reta. Olha aí, ó, passando por esses 3 pontos aqui, a reta segue, eu teria mais ou menos aqui, ó, essa reta. Olha aí. E essa reta aqui que eu acabei de desenhar é o gráfico da função y igual a 2x menos 3. E essa reta aqui ela contém todos os pares ordenados que satisfazem essa equação, tá? Os valores para o x e os valores para o y que satisfazem essa equação. Só que aí você pode pensar assim, tá bom, ok, você deu apenas valores aqui, ó, que são valores inteiros, bonitinhos. Como é que isso aqui gera uma reta? Tá? Por que não pode gerar só esses pontinhos aqui? Porque você vai ter todos os pontos entre aqui. Todos os pontos em cima dessa reta vão satisfazer essa equação. Por exemplo, digamos que eu dei um valor aqui, ó, igual a menos 0,5. Bem aqui, ó, valor para o x igual a menos 0,5. Como vai ficar o meu valor do y? Ora, vai ficar da seguinte maneira. Ó. Se eu observar aqui na reta, se eu pegar um x igual a menos 0,5, esse valor aqui, lá na reta, né, ó, vai estar bem aqui, ó. Eu suspeito que ele fique aqui no menos 4 para y. Será que vai dar isso mesmo? Vai ficar bem por aqui, ó. Vamos verificar. Se eu der o x igual a menos 1 sobre 2, isso vai ficar quanto? Ó, eu vou simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Aí eu teria quanto? Menos 1, menos 3. Quanto é menos 1 menos 3? Olha aí. Vai dar exatamente menos 4 que eu encontrei aqui, suspeitando, né? Fazendo essa ligação dos pontos. Agora perceba, eu não tenho apenas esses pontos aí, tá? Tenho outros. Por exemplo, esse ponto aqui, digamos, ó, ele é solução para essa nossa equação. Esse outro ponto aqui em cima também. Agora um ponto aqui, por exemplo, ó, não é solução, ele não pertence a essa reta. Perceba que se o nosso x for igual a 6, por exemplo, o nosso y não vai ser igual a 4. Pode jogar aqui que você vai ver que não vai dar igual a 4. Se você quiser saber quanto é o valor do y para quando x é igual a 6, ó, ele vai estar bem aqui sobre essa reta. Tenho certeza que daria igual a 9. Pode jogar aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 3 dá quanto? Exatamente 9. Portanto, todos os resultados possíveis dessa equação aqui estão sobre essa reta. Outro ponto, por exemplo, aqui, ó, quando x é igual a 5. Se o x for igual a 5, onde vai estar aqui na reta? Ó, vai ser igual a 7. Vamos verificar isso daqui fazendo a conta. Ó. Se o x é igual a 5, o y vai ser igual a quanto? 5 vezes 2 aqui que vai dar 10, 10 menos 3 que dá 7 exatamente, que eu pensei aqui quando eu coloquei esse ponto. Então, como eu tenho uma reta como solução aqui, ó, por isso que isso aqui é chamado de equação da reta. Agora, não há apenas esse jeito aqui para escrever a equação de uma reta. Eu posso escrever também assim, ó, desse jeito. Por exemplo, 4x menos 3y igual a 12. Isso aqui também gera uma reta. E eu posso verificar isso fazendo novamente aqui uma tabela, tá? Valores para o x para obter o y. Perceba aqui, ó, se eu fizer o x igual a 0, por exemplo, esse termo aqui cai fora e eu vou ter menos 3y igual a 12. Se menos 3y é igual a 12, esse y aqui tem que ser igual a menos 4, sim ou não? Eu posso verificar. Se eu jogar o y igual a menos 4 e o x igual a 0, eu vou ter o seguinte, menos 3 vezes menos 4, que vai dar 12.
Aqui vai dar 0, né? Porque 4 vezes 0 vai dar 0, então 12 é igual a 12. Realmente satisfez a equação. Agora eu quero saber o valor do x quando y é igual a 0. Então, se esse y aqui é igual a 0, esse termo vai embora, eu vou ter 4 vezes x igual a 12. Ora, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o x aqui tem que ser igual a 3. Portanto, eu posso marcar esses pontos aqui também, 0 e menos 4. Aqui, quando x é 0, y é menos 4, está bem aqui o ponto, né? E quando x é 3, o y é 0. x3, o y é igual a 0, então vai ficar bem aqui esse ponto. E aí eu vou ter, mais ou menos aqui, essa reta passando pelos dois pontos, tá? Mais ou menos esboçando o gráfico aqui. E, portanto, todos os pares ordenados aqui, x, y, que eu jogar aqui, né, calcular o valor do x aqui para obter um y ou vice-versa, eu vou obter um ponto sobre essa reta. Mas aí você pode me perguntar assim, então será que todas as equações geram uma reta? Não. Eu vou, por exemplo, colocar aqui equações que não formam reta. Então, vou botar aqui equações de, digamos, não reta. Só para dizer aqui que não vai formar uma reta. Como é que seria isso, por exemplo, uma equação que não forma uma reta? Por exemplo, y igual a x ao quadrado. Isso não forma uma reta. Se você colocar isso daqui num gráfico, você vai perceber que isso é uma curva e não uma reta. Eu poderia colocar também aqui, x vezes y igual, digamos, 12. Isso também não vai ser uma reta. Eu também poderia colocar uma outra equação aqui, digamos, 5 sobre x mais y igual a 10, que isso também não vai ser uma reta. Eu até te encorajo a você tentar fazer o gráfico dessas equações aqui, tá? É bem interessante, mas essas são equações que não formam reta. Então vamos fazer uma definição aqui para uma equação de uma reta. Então, para uma equação ser chamada de equação da reta, ou um dos termos é uma constante, perceba que esse menos 3 e esse 12 aqui, por exemplo, eles não mudam nunca, né? Então não são valores variáveis, são constantes, ou é uma constante seguido de uma variável que está elevada à potência 1. Olha aí, aqui, por exemplo, o x e o y estão elevados à potência 1. Aqui também. Perceba que eu não tenho aqui y ao quadrado, ou x ao quadrado, ou y dividido por x, eu não tenho nada disso. Eu tenho simplesmente o x e o y aqui elevados à potência 1, seguidos de uma constante multiplicando, é ou não é? E, portanto, se eu tiver esse esquema aqui, em que o y e o x não estão se multiplicando, ou fazendo qualquer outra coisa, estão nessa forma aqui, né? Então eu tenho uma equação de uma reta. Tá claro? Até o próximo vídeo.